Estamos de volta com o Jornal da Manhã e vamos saber agora como fica o tempo hoje. Quem traz as informações para a gente é a Caroline Santos. Bom dia, Carol. Bom dia, Lília. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã desta quarta-feira. Uma nova frente fria se aproxima de São Paulo e voltam a ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde no centro-oeste e leste do estado. No sul paulista, chove desde cedo. Ocorrem aberturas de sol no Espírito Santo e o tempo fica aberto e seco em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Já em Paracatu, o clima é de sol com algumas nuvens e não chove, com a mínima de 17 graus e a máxima de 28 e 29 graus. Amanhã eu volto com mais notícias. Tchau, tchau. Ok, Carol, obrigada pela participação. No dia 26 de maio foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, justamente para alertar as pessoas da importância do diagnóstico precoce e sobre a doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80 milhões de pessoas devem ter glaucoma no mundo até 2020. Glaucoma é uma doença ocular causada principalmente pela elevação da pressão intraocular, que provoca lesões no nervo óptico e, como consequência, comprometimento visual. Se não for tratado adequadamente, pode levar à cegueira. A importância da pessoa estar realizando esse exame é estar vendo qual que é a pressão intraocular dela, porque isso pode ser um indicativo se a pessoa tem ou não glaucoma. Glaucoma é uma doença silenciosa que, se não tratada, não cuidada corretamente, a pessoa pode ficar cega e de uma hora para outra. Então, a importância é a pessoa sempre estar fazendo uma consulta oftalmológica, estar vendo, porque nem sempre quando a pessoa está enxergando bem, quer dizer que está tudo bem. Por ser uma doença silenciosa, muitas vezes não dá sintoma, então é bom estar fazendo esse acompanhamento anual mesmo. O glaucoma, ele não tem uma faixa etária assim, específica, ele aparece desde pessoas mais novas até pessoas mais velhas. Mas ele tem tendência mais com pessoas acima de 60 anos e também ela tem uma tendência maior em pessoas negras. Então, essas são a população de risco, né? Então, previna-se, viu? Estamos na Semana do Café. O Jornal da Manhã está destacando a importância dessa bebida popular no Brasil e no mundo. Hoje vamos destacar os benefícios do cafezinho nosso de cada dia para a saúde. Este grãozinho termogênico e rico em antioxidantes é o queridinho de muita gente. Está presente na maioria das casas, principalmente na primeira refeição do dia. Em Januária, você encontra o tradicional café torrado e moído na hora. E a empresária Nadiane Ferreira garante que este é o melhor café. Assim, os grãos a gente compra e já vem torrada, que a gente torra a quantia que o cliente quer. É outro sabor, rende muito mais, né? E é natural, um produto muito bom, que é o café torrado e moído na hora, né? O café pode vir puro ou acompanhado do pão francês e também do tão mineiro pão de queijo. Tem gente que gosta mais fraco e doce, outros gostam mais forte e amargo, mas o mais importante é ser servido bem quente. Ah, e o cheiro vai longe. O senhor Miguel ama café e disse que se não tomar pela manhã, pode até passar mal. Todo dia de manhã. Se não tomar, dá dor de cabeça. Se não tiver de manhã cedo, não tem nada, né? O café é a segunda bebida mais consumida no mundo. E a bebida, quando ingerida com moderação, pode ser uma importante aliada para a saúde. Vai um cafezinho aí? A nutricionista Raíssa Soares explica que o café possui propriedades importantes que trazem benefícios ao organismo. O café é uma das bebidas mais consumidas e ele possui sim vários nutrientes que são essenciais para o nosso organismo, ricos em vitamina do complexo B, que é importante para o funcionamento do nosso sistema nervoso. Tem também alguns minerais como o magnésio, que ele é essencial para o funcionamento, né, para o bom desempenho do nosso coração, dos nossos músculos, e centenas de substâncias antioxidantes. O que essas substâncias antioxidantes realizam no nosso corpo? Elas combatem radicais livres, que são aqueles causadores do envelhecimento precoce e também de algumas doenças como o câncer. Tem outra substância, né, que é muito importante, que todo mundo conhece, que é a cafeína. Ela promove o bom funcionamento do nosso sistema nervoso. Em questão dos benefícios,
já está mais que comprovado que o café, né, ele é um alimento termogênico, ou seja, ele promove a queima de gordura, né, ele acelera o nosso metabolismo, promovendo a queima de gordura. Então, para quem deseja emagrecer, para quem está no processo de emagrecimento, ele pode ser um bom aliado, né? Para aquelas pessoas que tomam um cafezinho após o almoço, cuidado! Você que tem o costume de tomar aquele cafezinho, né, aquela xícarazinha de café, logo depois que você almoçou. Não é interessante porque ela inibe a absorção de um nutriente muito importante, né? O café inibe a absorção do nutriente ferro. E se você faz isso constantemente, você pode ter uma deficiência de ferro, né? E dependendo, né, do tempo, né, que você ingere isso, você pode ter essa deficiência e causar uma anemia. Mas qual é a dose ideal? Até 4 xícaras de café por dia, aquelas xícarazinhas de 50 ml, já seria o suficiente para você ter os benefícios do café e não causar nenhum problema para a sua saúde, né? Quem ingere muito café, né, ultrapassa o limite, acaba trazendo problemas com sono, né? Que vem a insônia, né? Se for uma quantidade adequada, ele vai te dar mais concentração, né? Vai te tirar um sono ali para, por exemplo, você quer trabalhar, você precisa estudar e você precisa de concentração. Então ali vai ser interessante uma certa quantidade de café, ali na dosagem certa. Sem exageros, o importante é conhecer sua necessidade e saborear esta bebida apaixonante. Bacana, né? E vamos falar agora de um problema que atinge o nosso país. Olha só, no Brasil, há 6 vezes mais pessoas habilitadas à adoção do que crianças e adolescentes em condições de serem adotadas. Em Minas, são 636 crianças em abrigo esperando um lar e 5.500 pretendentes para adoção. Dava até para os abrigos estarem vazios, né? O problema é que mais de 90% de quem está na fila da adoção quer bebês brancos até 1 ano e meio de idade, e eles são minoria. Por isso, o Tribunal de Justiça do Estado lançou uma campanha para incentivar a adoção tardia. O casal Cláudio e Viviane foi buscar o Williams no Recife, quando ele tinha 17 anos. O encontro inusitado entre o Nordeste e o Sudeste veio depois de assistir a um vídeo do garoto. No depoimento ele fala que, apesar dele ter 17 anos, apesar dele, todo mundo falar com ele que dificilmente alguém ia querer adotar um jovem, né, mas que a esperança dele era a última, né, a última que morre. E era uma coisa que eu e a Viviane sempre comentava, né, a esperança de ter um filho é a última que morre. E aí então houve esse processo de identificação, de filiação, praticamente imediato. Depois de uma longa espera pelos pais adotivos, Williams nem acreditava. A coordenadora me chamou e falou assim, é melhor você sentar, senão você vai cair e vai começar a chorar. Eu, todo machista, falei, não, pode falar que tem homem, homem não vai chorar não, eu não vou sentar. Aí ela falou, uma família de Belo Horizonte te adotou. Na verdade, ela não falou, quer te adotar, tá pensando em te adotar, ela já usou esse termo. Aí eu peguei, sentei e comecei a chorar. Aí foi a partir daí que eu percebi que homem também chora. Na véspera de completar 22 anos, Williams já colhe os frutos de ter uma base familiar sólida. Estou realizando sonhos, né? Já pude tirar minha carteira de motorista, já terminei meu ensino médio, agora entrei na faculdade, já estou trabalhando, então tudo isso é possível porque hoje eu tenho uma família que me deu uma base. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que mais de 90% das pessoas que aguardam por um processo de adoção no país querem adotar crianças com até 3 anos de idade. Uma realidade que corresponde a apenas menos de 10% das crianças que estão aptas a serem adotadas no Brasil. Após os 3 anos de idade, a adoção é considerada tardia. Na avaliação do especialista, para mudar a realidade, é preciso várias ações que coloquem de lado o preconceito. Uma mudança de mentalidade. As pessoas têm a falsa percepção de que vão conseguir amoldar a personalidade dessa criança àquilo que eles querem. Então eu quero uma criança assim, eu vou conseguir colocar ela do jeito que eu quero. Não se coloca uma criança da maneira que você quer. A criança já nasce com uma personalidade própria. E a preparação da família é essencial.
Nós nos preparamos durante 6 anos para a adoção de um adolescente, né? E hoje a gente tenta desmistificar, né, essa questão aí de que adotar um adolescente é problemático, que vai dar problema, porque já vem com uma carga, já vem com uma história de vida, mas todos nós temos uma história de vida. E na nossa série de reportagens sobre Diamantina, hoje vamos conferir mais uma relíquia da sonoridade de uma das mais belas cidades mineiras. O som que você ouve é único no mundo e vem do mais antigo órgão integralmente construído no Brasil, ainda conservado. Órgãos são vozes do passado. Algumas dessas vozes chegam aos nossos dias quase intactas. É o caso de Diamantina. O órgão de Diamantina chegou aos nossos dias no formato que ele tinha no século XVIII, com as flautas do século XVIII. Então, quando nós ouvimos esse som, nós ouvimos os sons que as pessoas aqui no século XVIII escutavam todos os dias, todas as missas, todas as vezes que o órgão tocava. No alto, imponente, o órgão Almeida e Silva Lobo de Mesquita. O duplo nome é uma homenagem ao padre que o construiu e ao compositor que o regeu. O padre teve que improvisar várias coisas porque ele não dispunha de uma quantidade muito substancial de material, como acontecia, por exemplo, nas cidades portuárias. Ele é todo feito no cedro aqui do Planalto Diamantino, da região. Ele parece que dispunha de muito pouca quantidade de metal, principalmente estanho. Comprava chumbo da Ordem do Bonfim dos militares e ele conseguiu fazer um instrumento muito refinado mesmo, tendo sim em conta o panorama no qual ele se encontrava, com muito pouco. Enfim, eu acho que é um homem extremamente engenhoso que fez muito com muito pouco. O som produzido pelo órgão vem da vibração do ar. É um instrumento misto. O vento passa pelos tubos, mas sob o comando de um teclado. Um instrumento aerófono. Isso. Então o órgão ele é um conjunto de flautas, né? Esse órgão aqui ele tem 549 tubos e cada tubo corresponde a uma nota. Se nós puxarmos a oitava, nós teremos a mesma nota, uma oitava acima, uma oitava mais aguda. Eu tenho 2 oitavas, o som se reforça. Se eu puxo a quinta, eu vou escutar um sol. Isto é, uma quinta por cima do dó central. Há 5 anos, Evandro é o organista titular da Igreja do Carmo. Ele tem uma relação especial com o órgão desde a infância. Essa trajetória ela começa desde quando eu era criança, né? Que eu via esse instrumento aqui estragado, ele ficou 70 anos estragado. E eu lembro que toda Semana Santa a gente entrava aqui, eles montavam os cenários todos e sempre foi uma curiosidade para mim que som que teria esse instrumento. Ele, quando foi restaurado, ele estava com 90% do material original preservado. Então, além de único, a gente tem os sons do século XVIII no século XXI. Diamantina, na verdade, é uma cidade mágica, certo? Em todos os pontos de vista culturais, mas ela se realça pela musicalidade. O grande filósofo Nietzsche diz que a vida sem a música seria um grande erro. Eu acho que Diamantina sem a música seria também um grande erro.